19 de setembro de 1895, o José Augusto Vieira fincou nesse local aqui no Porto de Piedade a primeira estaca de construção da Estrada de Ferro Teresópolis. 19 de setembro de 1895, só 13 anos depois que a estação chegou no Alto, em 19 de setembro de 1908. Então aqui é o marco inaugural da Estrada de Ferro Teresópolis. Esse porto funcionou de 1895 a 1926, quer dizer, funcionou 31 anos. De 1895 a 1908 com vapor, durante 13 anos ele funcionou com vapor Teresópolis, e de 1908 a 1926 com vapor Presidente. Agora é importante salientar, com emoção, quer dizer, se o Vieira não viesse aqui, se não fosse contratado, se não, em 19 de setembro de 1895 ele não colocasse estaca aqui com a firmeza, com a audácia, com a tenacidade de um Yankee, como um sujeito que vai desbravar, como aqueles que desbravaram o oeste americano, ele era um desbravador, quer dizer, era um sujeito temerário. E ele resolveu investir toda a sua fortuna, todo o seu nome, o nome da sua família, o seu nome de construtor, o seu nome de empresário, na construção da Estrada de Ferro Teresópolis. Foi fácil a construção? Foi dificílimo a construção. Levou 13 anos a construção para chegar até a Estação do Alto. E aqui tudo se iniciou. Eu acho que isso aqui é o marco inicial da cidade de Teresópolis, quer dizer, está longe da cidade de Teresópolis, a 38 quilômetros da cidade de Teresópolis, mas Teresópolis deve muito a esse Porto de Piedade. Eu vou conversar o que sei, o que eu vivi. Primeiro eu quero dizer que o meu nome é Gustavo, sou funcionário federal aposentado, nasci em Piedade. Piedade é que foi descoberto Magé. Magé foi descoberto em 9 de junho de 1565, mas lá em Piedade. O navio que fazia o transporte chamava-se Presidente. Conheci, está farto de ver. Era um navio pequeno de passageiros que fazia o tráfego de Piedade para o Cais Paru ou Praça 15, no Rio de Janeiro. Ali eu devia ter mais ou menos uns 8 anos de idade, não tenho bem certeza, quando assisti à chegada do Rei Alberto. Nesse dia que eu fui à estação, talvez para esse fim, o navio veio todo cheio de bandeiras, coisa que até então não se via bandeira no navio, bandeiras grandes. Aquilo foi bonito, a chegada do navio, né? E dali saltaram as pessoas, onde o Rei Alberto saltou e mais alguém da comitiva dele. O Rei Alberto e quem mais vinha com ele da comitiva se encaminharam e entraram no trem. Era o último carro. O último carro, eu quero dizer a vocês que eu estou com a memória lembrando como foi. Não era igual aos outros carros. O último carro era diferente porque não era todo fechado. Ele tinha como que uma varandazinha no final. E quando tem saiu, ainda me lembro bem que ele acenou para as pessoas. É o que eu tenho a dizer do Rei Alberto. Agora, dali para frente eu não sei mais. Ele foi com destino a Teresópolis.
Nós estamos na estação Suruí. Suruí foi uma das cidades mais importantes do Império Brasileiro. Hoje pertence a Magé, mas antes era uma cidade mais antiga do que Magé. Aqui chegava tudo que ia para o estado do Rio de Janeiro, em termos de alimentos, em termos de comunicação, passava por Suruí. Aqui a união do mar com o rio aqui se faz mais adiante. Vocês estão vendo o barulho aí, não sei se dá para ouvir o barulho do rio, mas aqui é de extrema importância. Toda a riqueza do estado do Rio de Janeiro passava por o Porto do Suruí, passa por essa região. Mais adiante tu vê a pedreira, onde o Zé Augusto Vieira conseguiu as pedras para o leito ferroviário. Essa região de importância fundamental para a história do Rio de Janeiro. Pouca gente sabe disso, passa aqui pela estrada, nem tem noção do que foi Suruí. Barão de Iriri, estação após de Suruí. Estação que ainda conduz na grande quantidade de passageiros até a Saracununa, que depois vão centrar no Brasil. Daqui para lá são 10 estações. São 10 estações daqui para... a EMAC, Iriri, Magé, Nova Marília, Citrolândia, Capim, Parada Modelo, Parada Ideal, Guapimirim. Desce normalmente com 200 passageiros na parte da manhã às 4, desce com 200 às 7, e se tivesse às 9, se tivesse às 11, desceria com 200 também. É que quando chegou a ferrovia para Guapimirim não existia, praticamente só tinha a estação do trem e uma linha que passava direto indo para Teresópolis. Com a chegada da Estrada de Ferro Central do Brasil, que foi surgindo Guapimirim, que foi vindo os funcionários, inclusive papai, que chegou aqui em 1927, né? Papai chegou aqui em 1927, aí veio trabalhar na ferrovia, aí já trouxe minha mãe, que ele já era casado, e aí foi nascendo os filhos e assim sucessivamente foram vindo famílias e Guapi foi crescendo com a chegada da ferrovia. Se não fosse a ferrovia, Guapimirim não existia. Não existia Guapimirim. Então, quando a gente era criança, a gente vinha para pegar o trem de Guapimirim, a gente vinha com... As ruas eram tudo chão, né? Não tinha calçamento nenhum, então era tudo chão. Quando chovia, criava aquelas poças d'água, a gente vinha com um sapato na mão, um paninho na bolsa, para quando chegar numa torneirinha que tinha ali na estação, lavar os pés, secar para poder pegar o trem, acompanhar o trem. E quando vinha de volta, tornava a fazer a mesma coisa, tirava o calçado e ia embora, que é para não sujar o calçado. O meu pai era o ferroviário, era maquinista, o nome dele era Paulo Bragança, faleceu trabalhando e eu segui outro rumo. Mas acho que a Estrada de Ferro, nós vivemos aqui uma época muito boa, muito feliz. Eu sou o Juarez Nascimento dos Santos, entrei para a Central do Brasil para conduzir o trem de Gramaleira, entrei em 53, fui até o ano de 58. Saí porque o trem acabou, mediante a estrada de rodagem, né, que pegou fazer a estrada de ferro.
Em 29 aconteceu um acidente aqui na estrada de ferro Teresópolis. O time do Fluminense veio jogar com Teresópolis e na volta houve um descarrilhamento do trem, morreu o jogador Pi e morreu o maquinista, o Manuel Virgílio. E eu cheguei a conhecer o Preguinho, que estava nessa composição. O Preguinho era filho de um grande escritor brasileiro, do Coelho Neto. E o Teresópolis tem as cores do Fluminense por causa desse acidente. Mas depois houve um outro acidente também, que o trem correu. Isso eu já trabalhava, em 34, né? É que foi com uma... Teve esse também, moço que estava no trem. Que aí o trem desencarrilhou e pulou um casal de farmacistas de Teresópolis e morreu. Ele não descarrilhou não, porque se ele descarrilha, não, a máquina voava lá no mar. Ele descarrilhou e bateu pro lado de cima que ficou... Mas nesse só morreu um casal de pessoal que trabalhava na farmácia. Que foi pro lado do trem correndo e morreu. A gente não quer... Aqui havia uma oficina grande aqui, onde eles faziam o reparo das máquinas, dos vagões, né? E tinha um apito aqui. Aqui dava um apito para determinar o horário que o pessoal ia entrar para trabalhar, o horário que o pessoal saía para almoçar, voltava. Esse apito comandava com a Pimirim todinho. Em todos os lugares que as pessoas trabalhavam, obedeciam esse horário aqui. Era uma coisa linda. Queria que voltasse tudo, né? Eu vou contar que, por exemplo, das máquinas, por exemplo, aqui, as nossas maquinazinhas, o pessoal que estava tudo de plantão esperando o trem que chegava, ficava nessa linha que está aí, ó. Aí vinha a máquina de plano que vinha do Rio, parava lá embaixo, ela vinha com 2 vagãozinhos e deixava os outros lá embaixo. Parava por aqui. Aí uma máquinazinha de gramaleira descia e ia lá, apanhava 2, né? Engatava nos outros 2 que estavam aqui, a máquina de plano saía, dava a volta e ficava na linha de lá. Aí aquela que pegava os 2 vagões ia empurrando, né? Ia embora. Aí a outra ia lá, trazia mais 2, a outra descia, parava mais 2 e ia embora serra acima. E com chuva, naquela época chovia muito, em 43 então, 44, entrei em 43. 44 é chuva, mas chuva mesmo, chuva grossa, a gente tinha que trabalhar com chuva. Botava uma capa, aquilo atrapalhava a gente. Lá fora e tome carvão. Uma pá de 5 quilos, a parte para 5 quilos. Se no verão, assim, fim de semana, no verão dava muito movimento. Era vez no dia de semana assim, no inverno, subia só 2 máquinazinhas só. Mas quando era no verão, fim de semana, subia sempre 5 máquinas. E nos dias de semana sempre tinha uns trens especial para levar material para construir Teresópolis. O Teresópolis foi construído tudo cimento, o material foi tudo levado por trem, né? A gente fazia muito especial de cimento, né? Cada uma máquina com um vagão levava, que dava para encher 5 caminhões, né? De cimento, né? Nesse local aqui que nós estamos, subia aqui e subia a serra até chegar em Teresópolis. Era tipo um passeio turístico na época. Então as pessoas que viajavam no trem curtiam a natureza. Meu pai na época parava o trem, mostrava nascente, algum tipo de animal raro que tinha, tucanos, pássaros bonitos. Então ele mostrava para os turistas, ia fazendo tipo um passeio turístico. Meu pai contava para mim que o apito da máquina dele era um apito especial, que só ele que sabia fazer aquele tipo de tonalidade no apito. Só o Faustino Escócia que sabia. E só o Faustino Escócia que conseguia descer com o trem de Teresópolis aqui, com freio acionado de Teresópolis aqui, sem esquentar as pastilhas de freio. Era o único maquinista que fazia isso, mais nenhum no Brasil, entendeu? Ganhou vários prêmios como melhor maquinista, melhor funcionário. Então hoje, quando eu ouço um apito, mesmo que seja desse apito da máquina diesel, ainda recordo no meu tempo de menino e me traz muita saudade, né?
A ferrovia passava aqui de trás desse morro onde está essas casas, para chegada da parada de Barreira. Depois da parada da Barreira, caminhando para o quilômetro 26. Ela está somente com o carro de bagagem. É o carro de bagagem de segunda classe. Aqui, ó. Aqui é a porta da entrada da bagagem. O número dela não dá para ver não. Nós estamos aqui num ponto, em cima de uma ponte, que fica aqui, tem a capela da igreja Nossa Senhora da Conceição de 1713, que é uma ilha de cachoeira, e se tivesse o trem turismo indo para Teresópolis hoje, né, Guapimirim, Teresópolis, seria a maior sensação do país, porque tem um visual maravilhoso que as pessoas poderiam contemplar com a cachoeira, que é o do Rio Soberbo. A cachoeira com águas cristalinas e o visual é maravilhoso, é fantástico. Essa aqui é as pontes de ferro, onde passava a ferrovia, subindo por aqui acima. Lá na frente se achava o marco do quilômetro 26, onde tinha uma placa para divisão de turma. Conhece isso aqui? Olha aqui, ela está com fruta. Olha ali. Conhece isso? E isso chama-se pinha. Nós estamos mais ou menos na altura, já no Mildim, próximo ao Mildim. Aqui já é chamado de Mildim, né? E está quase que na direção do posto do Garrafão. Por debaixo do posto do Garrafão. Ah, já sei quem é. O pai dele chama-se Álvaro. Tocador de violão, gostava de cantar. A esposa dele chama-se Jovina. Jovina. Era papai, o trem sempre ali no miudinho. Ele vai te adorar. Cabo de machado, enxada, às vezes inhame, aipim, para vir vender aqui em cima. É verdade. Ele pagava ele lá. Ô Jesus, agora está melhorando ver nós usado pelo destino e vivo, né? Porque eu acho que isso é bom, né? Sabe que ele é bem mais. Ele nasceu bem antes de você. Será? Né? Não. Nossa. O senhor tá com que idade? Eu tô com 77. Tá com 90? 90 eu conheci esse homem, ele trabalhou
Rapaz, né? Eu tenho uma legenda, uma novela. Nossa, me lembra de você, já não lembra. Tá a senhora, sua mãe, pegava o trem no miudinho. Meu Deus do céu, lembra? Você era o trem especial, o SZ5, quando subia com Guinle, Silope. Era a única que eles mandavam parar e dar carona ali no miudinho, lembra? Quando na caixa d'água ali, era minha mãe, rapaz. Pô, não gosto nem de lembrar essas coisas. Aquele mato ali, rapaz, aquela fazenda, eu conheço cada uma pedra, cada uma árvore, cada uma toca de bicho. O senhor conhece aquele jequitibá que tem ali, aquele jequitibá? Vocês conhecem o jequitibá que tem lá? O jequitibá, eu sei onde é. Conheço muito aquilo ali. Eu filmei aquele jequitibá. Colocaram ele contra a pressão. Rapaz, eu vou te contar. Então, a minha mãe nós morávamos naquele mato, muita onça, muito bicho. Aí eu bolei, rapaz, com meu irmão, bolei um tal de trampolim. Lembra de trampolim? Aquilo foi invenção, né? A gente era uma tábua cortada no peito da cremaleira, com 2 ferraduras encaixadas. Então, com as máquinas, você sabe que as máquinas eram lubrificadas, as cremaleiras eram lubrificadas lá, de Guapi a Teresópolis. Aí eu bolei aquela coisa, levei no soberbo. E o quebra-coco era maquinista, virou assim: ô mulher, o que tu vai fazer com essa tábua nas costas aí? Olha, tu vai fazer arte, eu vou falar com o teu pai, aquela coisa. Aí eu botei a tábua nas costas, cheguei no topo do soberbo, rapaz, trepei naquilo, no meio eu fiz um buraco pra trava, né, pra fazer o freio. Não tinha pra outra, pra fazer em 10, 15 minutos do soberbo no miudinho, em cima daquilo ali, mandava, cara. Aqui, ó, aqui é a continuação da trajeto do que o trem passava. Lá de cá pode ver que são 2 paredões de pedra que foram cortados. Lá de cá principalmente foi cortado e ele passava entre esses 2 paredões. O marco do quilômetro 27 é logo próximo à chegada do miudinho. Passando logo o miudinho, começava a subir, passando na Grota do Inferno. Era um deslumbramento, a beleza da paisagem que a gente via enquanto o trem subia em câmara lenta a serra. Ele subia muito lentamente. E a gente ali se deslumbrava vendo a paisagem, a mudança, um riacho que passava por debaixo de uma ponte e tudo mais. Era lindo, lindo, lindo demais. Depois da Barreira do Souza, aqui na frente, que é aqui nessa mediação, o marco do quilômetro 28. Então, do pontilhão dos 10 metros, nós estávamos caminhando para a ponte do Garrafão. Da ponte do Garrafão, nós estávamos subindo para a curva da ferradura. Logo atravessando esse cortezinho de pedra, é o marco do quilômetro 30. Na época que nós trabalhávamos aqui, nós estávamos descendo aqui com o trem na parte da manhã. Lá na Baixada, estava correndo um trem para Barão de Mauá. Se tivesse tudo limpo, a gente estava vendo a fumaça que ela ia largando lá para frente, e embora. Eu nasci aqui no Alto Soberbo, em Teresópolis, filho de um ferroviário da Estrada de Ferro Central do Brasil. Hoje, eu tenho saudade, como filho de um ferroviário, eu sinto saudade do trem Teresópolis. O meu pai era guarda-chave. Ele que fazia a manobra do desvio
aqui no Alto Subiela, que fazia o desvio da linha reta e a linha onde trocava as máquinas para pegar a máquina de prêmio. A estação do Alto Soberbo era uma casa, era a estação e moradia do agente de estação. Era uma casa humilde, tinha um pequeno pátio, onde tinha uma plantação em frente. Era uma plantação de hortênsia. Havia uma escada que descia, acredito eu, uns 5 a 15 degraus, até chegar na linha férrea. Está vendo a estátua da Teresa Cristina, certo? Há uns, eu acredito, uns 10, 15 metros de profundidade, isso aqui era um vale. Mas vem chegar no Alto Soberbo, a estação do Alto Soberbo. Aqui havia as máquinas de serra, vinha até o Soberbo, daqui as máquinas de prêmio, que ia até o leste estadual. Eu participei, né, e fui vítima até de um acidente no dia 10 de dezembro de 1953. Eu ia comprar produtos lá embaixo no Rio, de odontológicos, né, e peguei aqui o trem das 7 da manhã. Eu fui fazer uma viagem de trem, que era o nosso meio de transporte, para Magé, trenzinho, e eu fui no aniversário do meu irmão, Gustavo, que hoje está com 95 anos, e eu fui para dar um beijo nele. Mais ou menos fomos até o Soberbo, houve a troca de máquinas, né, e começamos a descida da serra. Aproximadamente onde está aquela santa, ali no percurso de descida, o trem começa a ficar acelerado. Eu notei, mas daqui a pouco eu olho as fisionomias todas apavoradas. Daqui a pouco todo mundo fica em pé. Meu Deus! Nisso eu levanto, todo mundo levanta gritando, cada qual querendo chegar na porta do trem. E eu, quando passo, eu sei que eu caio, um empurra, aquelas expressões de pavor. E quando eu olho, um amigo meu, que era o José Maria, com a senhora dele, se atirando pela janela. Nisso, eu não sei como, eu chego no penúltimo degrau da escadinha e Moacir estava na minha frente. E eu, com uma ventania, o trem a toda velocidade, eu sei que eu grito apavorada: Moacir, o que é que eu faço, Moacir? Ele vira-se para mim, que ele estava no último degrau: pula! Eu sentia que ia morrer se eu não pulasse ali. Uma impressão, uma intuição, né? Nisso, ele pula. Quando ele pula, gente, eu segurando naqueles 2 ferrinhos, eu olhei, fiquei olhando ele plantando uma bananeira, mas naquele pedregulho, aí eu dava aqueles impulsos: vou, não vou. Oh, meu Deus, e o pessoal atrás: pula, pula. Mas eu achei que estava ligeiramente diminuindo. Aí eu digo: não, vou esperar mais um pouquinho para dar o pulo. Aí foi diminuindo, e eu esperando para dar aquele salto. Tem uma alavanca que girava as rodas, né? Ou uma das rodas, né? Então essa alavanca ficou um pouco curvada e ia batendo nos dormentes. São aquelas peças de madeira transversais aos trilhos, né? E então, por um milagre, parou. Mas o quê? Parou, quando eu saltei, parou que talvez uns 50 ou 60 metros adiante.
Eu fiquei chateado, falei, poxa, por que eu pulei? Mas não tinha alternativa, não. Não tinha alternativa. Então, de 1940, papai fez essa casa. Naquela época já existia o trem e mamãe disse assim, não, aí sim, porque aí é perto, a gente salta lá na estação e é pertinho, porque papai já conhecia esse trem aqui, desde que você tinha de pegar as barcas lá no Rio e atravessar para chegar aqui em Magé. O trem, naquela época, era uma coisa, a gente levava 3, 4 horas para chegar aqui em Teresópolis, mas que era gostoso, era gostoso. E eu aqui tudo era bem diferente, o alto era lindo. A gente, quando dizia assim, pai, eu vou até a estação com meus amigos para trazer o teu jornal. A gente torcia que vinha atrasado, porque quanto mais tarde chegava, mais tempo a gente ficava na praça. O apito do trem você já escutava de longe. E principalmente ele quando dava aquela curva ali perto, justamente perto da ponte. Ele quando atravessava a ponte, ele começava já a apitar. Então dava tempo mais ou menos, se você estava já com mais ou menos preparado, você saía correndo para a estação. Essas casas ali, esse condomínio, só que esse condomínio avançou um pouquinho lá e a casa de baixo para cá. Ele fazia a curva ali, logo aqui nessa curva assim. Então aí você escutava ele assim, para subir ali, né? E quando ele vinha tocando, ele vinha apitando. Quando o trem chegava, ia chegando, começava a bater no sino. O trem está chegando, batendo no sino, tá. O trem chegando, a gente ia para a estação, ia todo mundo aqui para ver os pessoal chegando. O nome do meu pai, Inocêncio Virgínio da Silva. Eu já nasci sabendo, conhecendo ele já no trem ali, no trem, maquinista. Quando chegava aqui, quando estava chovendo muito, ele ia subir até ali naquele pontilhão que tem ali do Parque Nacional. Quando chegava ele não conseguia subir, chegava a subir, ele voltava outra vez aqui, até aqui nesse pontilhão aqui debaixo da vez. Chegava aqui, pegava a embalagem dali, às vezes 2, 3 vezes e não conseguia. Então eles botaram eles tinham na máquina a caixa de areia. Uma caixa de areia, que eles abriam uma alavanca, então caia no trilho para a máquina não derrapar. Quando o trem chegava, ficava a charrete. A charrete aqui, que a charrete as pessoas vinham do Rio, saltavam do trem ali, uns para o carro, tinha os carros antigos, e outros para a charrete. Ficava a charrete aqui para levar as pessoas em casa. Eu morava ali no bairro São Pedro, qualquer lá, as charretes levavam. Aí tinha os cavalos de aluguel ficavam aqui também. Muito linda, muito linda. Eu criança, garoto, eu, meus irmãos ali, entregando o almoço, a janta do meu pai ali. E outras pessoas que trabalhavam. Isso aí era isso mesmo, você vendo aí. Não tem mais. Não tem mais nada, poxa.
estrada de ferro servia plenamente bem a cidade, só com um detalhe, o trem tinha horário para sair, não só daqui como da Praça Mauá, mas nunca tinha horário para chegar. Às vezes o trem programado para chegar em Teresópolis às 8 horas da noite, conseguia chegar aqui às 11, às meia-noite, por aí afora. Era um divertimento, era uma alegria total. Eu sou filha do chefe da estação de Teresópolis, do Valdemar Siqueira Duarte. Esta é a viúva dele, né? A minha mãe. E nós moramos em Teresópolis enquanto meu pai trabalhava na estação como chefe de estação, desde 1944 até o término da linha, né? Fazer aquele percurso de Teresópolis, Barão do Mauá. A casa era muito boa, era bem em frente à estação, que a gente morava dentro da estação, né? Papai, para trabalhar, era só atravessar a linha férrea. Aí almoçar em casa, jantar, né? E o telefone naquela época não era de hoje, é aquele de manivela, que tinha de pedir, né? Dar umas rodadinhas para se comunicar. E nós de manhã, o empregado da estação ligava, né? Aquele telefonezinho barulhento para nos acordar. Aí nós acordávamos e ia para a escola. Eu me lembro que a gente ia lá, atravessava a estação e havia meu marido lá na agência, lá fazendo lá as passagens. Era assim muito gostoso que nós íamos à tarde passear justamente de frente da onde saía o trem. À frente tinha uma pracinha e nós entrávamos pelo lado, então passeávamos ali na plataforma do trem, né? Lembro de já na época que eu era já mocinha que nós passeávamos às 10 horas, íamos ver a chegada da rapaziada, principalmente em sábado e domingo, que era mais movimento, né? E mais tarde, às 5 horas da tarde, também tinha a saída do trem. Então era a hora que nós íamos para passear ali e para distrair, né? Eram umas coisas poucas que tinham aqui em Teresópolis. Aqui, essa foto aqui da estação da Estrada de Ferro mostra-nos o que era o almoxarifado da Estrada de Ferro totalmente destruído com a avalanche de terra que desceu e destruiu o almoxarifado. Logo aqui do lado nós podemos ver uma residência onde morava o zelador, ou melhor, o administrador da estação da Estrada de Ferro, e que por uma questão de metros, o barranco que desmoronou não arrasou a casa onde a família estava almoçando nessa hora, que era mais ou menos uma hora e meia da tarde, num dia de carnaval. E salvaram-se por um milagre, porque o santo deles era muito forte. Toda a família sempre foram meus amigos. E aqui do lado vê-se um posto Esso de gasolina,
que ficava nessa rua que hoje é a rua que dá acesso ao posto de saúde. Eu vi a minha filha, que ela tinha 4 anos, atravessando a estação, indo lá para minha casa, né? Eu me assustei com a menina que tem. Eu lembro que a senhora saiu correndo. Saí correndo para atravessar a linha do trem para pegar ela lá fora. Era triste. Tinha uma barreira. Então uma firma começou a tirar a terra. Só que ao invés deles tirarem de cima para baixo, eles cavavam de baixo para cima. Então a gente tinha sempre aquela impressão, aquele medo de um dia cair. Chegar a fazer aquele buraco assim embaixo. Aí quando foi no dia de carnaval, muita chuva, né? Que Teresópolis chove muito. Quer dizer, aí veio tudo de cima para baixo. Foi que ela contou, a minha irmã pequena, né, a Vera, estava 4 ou 5 anos, tinha ido falar com o papai, quando ela estava voltando, foi aquele estouro e caiu tudo, foi aquele barulhão E a menina que a gente nem imagina. Lá na estação. Ai, que eu corri pelos fundos para pegar a menina lá atravessando na estação, porque estava vendo o desastre. Aí depois de tudo, aí meu pai também estava na estação, quando viu, escutou o barulho, viu o vagão caindo. Tinha um armazém que eles guardavam o material todo da estrada, dos trens, viu aquilo tudo caindo. Aí lembrou que a menina tinha saído da sala dele para ir para casa. Ele também chegou lá em casa, ficava branco, amarelo, assustadíssimo. Quando ele viu a filha menor ali, ficou todo quieto. A minha outra irmã também estava lá de fora, também assustada. Agora, ela viu tudo, que ela estava do lado de fora, aquelas pedras caindo, foi pertinho da casa, que ela falou, nossa casa, né? Quando acabou tudo, né? Que levou mais ou menos, acho que uma meia hora. Estava no fundo da casa. Aí que nós corremos assim, já estava assim, a som de pedras ali ao lado da casa. Mas aí ela ficou feliz que estava todo, né, os filhos todos em casa, não tinha acontecido nada. Papai também chegou, não tinha acontecido nada com a família. Só foi aquele corre-corre para atender os empregados. Até teve um professor de inglês, o Nobílio, foi, tirou fotografia, o povo ajudando a tirar toda a terra com a própria mão. Que não dava para esperar a cavadeira, era todo mundo tirando terra, para ver se tinha mais, né, pessoas acidentadas ou mortas, né? Uns 2 ou 3, né? Mais ou menos. Mas graças a Deus, né, para nós tivemos sorte, né? Que a casa foi era uma casa de madeira, muito bonita e bem feita, mas uma barreira daquela derrubava tudo. Se derrubou um vagão, 2 vagões, que derrubou uma parte da estação, né? Estava ao contrário. Quer dizer, a nossa casa também podia ter sido um alvo, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Se você tiver alguma história para contar sobre o trem, você pode ligar para cá e participar comigo. Eu, por exemplo, tenho uma história para contar, até 2. O meu avô, ele era comissário do trem, comissário Teixeira, ali em Carracena. E o meu avô, ele é que trazia tudo para Teresópolis. Ele trazia remédios, jornais. Quando o trem acabou, ele criou o Expresso Europeu. Então ele trazia tudo para Teresópolis. Eu me lembro que na casa da minha avó, que ficava ali ao lado da Igreja Batista Central, aonde exatamente o trem passava, sempre tinha umas latas redondas, grandes, de alumínio. Sabe o que era? Filmes. Ele trazia filmes para o cinema. E esse comissário Teixeira se encarregava de fazer as compras para as pessoas que necessitassem de alguma coisa no Rio de Janeiro, seja lá o que fosse. Roupa, sapato, o que entendesse de comprar, encomendava para ele. E depois, quando meu avô chegava em casa, ele tinha uma mesa grande na cozinha, e aí o meu avô sentava na cabeceira da mesa, como eu estou aqui, né? E ele queria em volta dele os filhos, a minha mãe e os netos, e ficava todo mundo em volta. Eu não sei como é que eu me lembro disso, mas eu me lembro com perfeição. Eu estou vendo aqui a imagem do meu avô sentado na mesa, com todo mundo, com a família toda, a minha mãe, enfim. E seu avô era muito querido e é muito lembrado, a gente tem encontrado as pessoas contando. Alô? Alô? Oi, quem fala? É Agostinha. Agostinha? É, aqui da Grande Florestal. Eu sou nascida e criada aqui em Teresópolis, tenho 79 anos. 79 anos, Agostinha?
Você tem alguma história do trem para contar pra gente? Eu lembro, cara, a gente viajava para trem, ia para Iguape, ia em Magé, ia no Rio. A gente parava em Iguape para comprar as coisas, em Magé. Era muito alegre a gente viajar de trem. A gente passeava, a gente cantava, a gente... Para nós hoje era uma aventura. A gente ficava na janela, a gente ia para os grilos, enquanto a gente ganhava um caramba. Muito obrigado, um beijo para você. Obrigada. Olha só, se alguém mais quiser ligar, pode ligar, faça como a Agostinha, que contou uma história pra gente aqui da época do trem. Tem mais uma pessoa no telefone, vamos ver a história, vamos ver quem está falando. Quando eu nasci, a estrada estava quase sendo desativada, mas eu tive a oportunidade de ainda vir do Rio para Teresópolis e para o Rio com um trenzinho. E profissionalmente, de uma forma curiosa, há 10 anos eu venho trabalhando com veículos de levitação magnética. E percebo que esses veículos poderiam ser utilizados para revitalizar a ligação da serra. Uma vez que já existe o transporte ferroviário chegando até Guapi. Então eu fico imaginando chegar em Guapi, saltar de um trem convencional e pegar o meu trenzinho Maglev Cobra, serpenteando ecologicamente, porque ele é todo movido a energia elétrica, não emite gases poluentes, ainda mais não faz barulho, porque o barulho, principalmente do transporte, vem do atrito. No automóvel também. O nosso veículo ele vai voando, vai voar devagarzinho, a uma velocidade de 40, 50, 60 km por hora. É uma emoção e um sentimento muito grande, porque aqui a gente trabalha com turismo e a gente trabalha com locomotiva centenária, é uma coisa muito linda, que hoje eu me sinto muito satisfeito em estar fazendo. E é isso aí, é muito gratificante, muito bom estar trabalhando aqui, estar na empresa que eu tô, e é isso aí, tá bom? Mais alguma coisa? Não ficou bom? Quer que eu fale de novo? Sou maquinista com muito orgulho, uma profissão que eu gosto de exercer, não só pelo que é o meu ganha-pão, mas também o orgulho, gosto muito e pretendo levar ela bastante tempo. Eu sou maquinista há 30 anos. A paixão pelo trem é uma coisa que nasce com a gente, vem do interior e à medida que o tempo vai passando, a gente desperta esse sentimento. E a cidade de São João del Rei, assim como Tiradentes, a população ela é apaixonada pelo trem, a ponto de alguma modificação que é realizada, por exemplo, a sonoridade do apito já provoca uma reação positiva dos moradores e eles ligam, entram em contato com a estação e pedem para que seja feita a alteração do apito, do modelo de trem. É realmente um caso de amor. Nesse momento eu estou executando a função de chefe de trem. Eu vou recolhendo os bilhetes, dando informações turísticas para os passageiros. Realmente uma vida, né? 20 anos dedicados à ferrovia e principalmente trabalho com trem de passageiro. É muito bom que eu digo assim, não é uma profissão. Eu costumo dizer que eu trabalho brincando. Tem cocada, tem pé de moleque, tem o pirulito de mel, tem o pirulito de morango. Eu já sou doceira há 30 anos, né? Há 32 anos que eu mexo com doce, eu já vendo doce nas praças, na rua. E aí eu tive essa oportunidade de estar vendendo aqui também, é mais um lugar para vender.
porque o trem acabou mesmo foi em 58, né? Não, março do ano de 57. Ah, é, março de 57. E enquanto eles chegaram... Ele subiu às 10 horas da manhã e não voltou mais. Ah, mesmo? É, não voltou mais. Aquelas locomotivas ficaram aqui? Não, claro, hoje eu falo até hoje naquilo, que lá no Museu de Petrópolis podia ter uma dessas. E lá tem uma, da Leopoldina, lá de Cremalheira. Até lá é inglesa, então diferente. Uma suíça e uma inglesa. Né? Pois é. Essas ferrovias sempre foram deficitárias, de trem de passageiros sempre foi no mundo inteiro. O carga que auxiliava, mas a carga sempre foi pouca lá para Teresópolis. Por isso que foi passado para a Central. A Central do Brasil tomou, não me lembro, 1930, uma coisa assim, tomou conta. E quem operava isso era a Leopoldina, que ia para Vitória. Então aproveitou a Leopoldina, a boa vontade da Leopoldina, então a Leopoldina que operava a parte final. Mas na verdade sempre foi da Central do Brasil. Os maquinistas das vaporosas lá deixavam a locomotiva impecável, como se fosse a filha dele. Ele adorava aquilo. Era muito bonito ter aparecido uma máquina dessa, no carro, empurrando o trem de serra acima, e a água de caldeira. A gente tinha que tomar conta da água de caldeira. A mais bonita também era a máquina plana, você com 8, 10 carros de passageiros, entrava numa curva, olhava para trás, e vinha... era bonito. Tá lembrando, seu Pedro?